Pessoal, continuando a questão do nosso texto argumentativo, vamos ver agora sobre carta argumentativa. A carta argumentativa é um gênero discursivo que mistura duas estruturas fundamentais presentes já em seu nome: a forma de carta, também conhecida como epístola, e a tipologia, que é a tipologia argumentativa. É por isso que o nome é carta argumentativa. Via de regra, esse tipo de texto visa a defender um ponto de vista de um remetente para um destinatário. Então, gente, esse tipo de carta não é uma carta comum, é uma carta escrita para um destinatário, só que defendendo um determinado ponto de vista, ou seja, é uma carta com argumentos que defendem algo, né? A gente vai ver um exemplo mais à frente de um tipo de carta argumentativa. A estrutura. A estrutura de uma epístola ou uma carta é comum em diversos tipos de subgênero, como a carta aberta, a carta pessoal ou a carta do leitor. Embora na atualidade essa estrutura seja relativizada, a depender do espaço em que é publicada, ainda há uma relativa rigidez quando o gênero é exigido por vestibulares. Nesses casos, na estrutura deve haver, observe, data, né? Deve ter a data, normalmente na primeira linha de uma carta, identificam-se o local e a data que a carta está sendo escrita. Isso ocorre porque tal gênero é anterior aos avanços tecnológicos que permitiram uma comunicação instantânea no mundo. Dessa forma, era necessário dizer quando e onde o texto estava sendo escrito a fim de orientar melhor o leitor da carta, né? Então, tem que ter local e data para orientar o leitor. Destinatário, claro, se é uma carta dirigida a alguém, tem que ter um remetente, aquele que escreve, e o destinatário, aquele que vai receber. Então, o destinatário de uma carta costuma apresentar-se logo após a transcrição da data. Dessa forma, na segunda linha do texto, coloca-se um vocativo, ou seja, uma referência direta à segunda pessoa do discurso, no caso, o destinatário, ou seja, ao senhor fulano de tal. Sempre se lembrando de usar um pronome de tratamento adequado à figura com quem se fala. Se for o governador, é claro que é Vossa Excelência, né? Dependendo para quem você está direcionando a carta, você tem que usar uma forma de tratamento adequada. Por exemplo, caso a carta seja destinada a um reitor ou uma reitora de universidade, é de praxe que se escreva na segunda linha do texto Vossa Magnificência. Caso a carta seja para um político ou juiz, tem que se dizer excelentíssimo senhor e etc. Outra coisa que tem que ter no texto, na carta, a estrutura, é o corpo do texto. Nesse espaço, localizado abaixo do vocativo, ou seja, abaixo do destinatário, e, portanto, normalmente na terceira linha da carta, há o texto argumentativo em si, que é o texto que você escreve mesmo, né? O texto argumentativo, em que você vai argumentar sobre determinado ponto de vista. É nesse trecho, com introdução, desenvolvimento e conclusão, que o autor da carta deve apresentar o que o levou a escrever tal epístola. Outra coisa que tem que haver é a saudação. Terminado o corpo do texto, ou seja, terminado aquilo que você quis dizer, né, os seus argumentos, é necessário despedir-se do destinatário com uma saudação cordial, tal qual atenciosamente, ou com todo respeito e admiração, e etc. Isso aí é a saudação final. E por fim, gente, é a assinatura do remetente. Por fim, na última linha do texto, logo em seguida da saudação, o autor ou remetente da carta assina seu nome. Atenção, é comum em vestibulares ser proibido assinar o texto por uma questão de segurança, né? Claro que a redação do Enem não é uma carta argumentativa, né? Mas já digo logo que não pode se identificar no corpo do texto, né? Isso leva a nota 0. Características da carta argumentativa. Para além da estrutura comum a todas as cartas e explicitada acima, é necessário estar atento para as características do gênero argumentativo. Não é uma carta comum
que você escreve para qualquer pessoa, para um amigo. Tem que ter argumentos. Nesse sentido, vale lembrar que é preciso, na introdução, primeiro parágrafo do texto, a depender do tamanho da carta, apresentar o tema. Então, como estava falando, vale lembrar que é preciso, na introdução, que é o primeiro parágrafo do texto, a depender do tamanho da carta, apresentar o tema abordado e a tese, que é o ponto de vista sobre o assunto. Da mesma forma que vocês fazem um texto dissertativo argumentativo para a redação do Enem, né? Na carta argumentativa também, ele tem que apresentar logo a tese bem na introdução, viu? Que é a tese que é todo o que vai tecer todo o seu argumento lá no desenvolvimento do texto. Nos parágrafos intermediários, deve-se argumentar em defesa do ponto de vista, ou seja, é preciso apresentar fatos, informações e análises que comprovem que a tese apresentada pelo remetente é verdadeira. No último parágrafo do corpo do texto, é importante reiterar as posições assumidas no decorrer da carta e concluir repetindo o ponto de vista agora comprovado pelos argumentos, né? Então, nos parágrafos intermediários, que são os parágrafos do meio, onde se apresenta o desenvolvimento, você vai apresentar o seu ponto de vista. Todos os argumentos que você vai defender na sua carta, você vai apresentar dentro do desenvolvimento, né? Que são os fatos, as informações, as análises que comprovem a tese apresentada. E no último parágrafo é a conclusão do texto, que você vai só reiterar aquilo que você já disse, concluindo, né, o seu texto, né, repetindo o seu ponto de vista em forma de conclusão. Além de tais características da argumentação, é bom lembrar que a linguagem de uma carta argumentativa deve obedecer à norma padrão da língua portuguesa. Da mesma forma que a redação do Enem, você deve prezar pela linguagem culta. É comum, por fim, que existam nas epístolas interlocução, ou seja, um diálogo direto com o leitor, marcado pelo uso de verbos flexionados na segunda pessoa do discurso, ou por referências como a leitora observa que, ou o leitor deve pensar que. Então, na redação do Enem, você não pode fazer isso, né? Mas como isso aqui é um outro tipo de texto, é uma carta, você pode interagir com o seu leitor, né? Com o seu interlocutor, mantendo um diálogo direto, né? Na forma de uma carta mesmo, né? Vocês já viram aquelas cartas ao leitor em revistas, né? Sempre aquele que está escrevendo, que está lá, ele interage com o leitor. Então, você pode fazer isso. Aqui tem um exemplo de uma carta, gente. Ele é muito grande, esse texto, né? Eu vou deixar para vocês lerem, mas aqui é uma carta de Getúlio Vargas, falando sobre a questão do seu governo, né, argumentando sobre algumas coisas, né, o início do trabalho dele, o que ele fez, né, tudo que foi apresentado, né, no seu trabalho, na sua gestão, que ele quis fazer, o que ele fez, está tudo apresentado aqui na carta, certo? Então, depois vocês leem na íntegra essa carta aqui, viu? Para vocês perceberem aí as características da carta argumentativa. Então é isso, gente. Um abraço.